Ok, vamos então começar. Estão a ver o meu ecrã? Um slide? Sim. Ok. Sim, Durante a formação, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper à vontade. A ideia de hoje é falarmos um bocadinho sobre o Basecamp Manager e tentar também, ao mesmo tempo, esclarecer algumas dúvidas e também desmistificar um bocado aquilo que é o Basecamp e o que é que cada membro e o que é que cada VPE necessita de fazer. Antes disso, pronto, uma pequena introdução, aqui a questão das áreas e dos clubes que aqui estão. Houve aqui umas certas atualizações em termos dos horários de alguns clubes, portanto, esta apresentação vai ser passada para vocês no final. Aliás, já está na drive pública da divisão, em PDF, portanto, podem já lá consultar. No final desta apresentação, eu vou-vos dar os links para chegarem lá. A equipa da divisão D cresceu um bocadinho. Vocês conheceram durante os Club Officer Training os Area Directors e eu como Division Director, mas existe também uma outra equipa de suporte ao Division Director, que é o Program Quality, neste caso é o Luís Prazeres, o Club Growth, que é o António Mendes, e o Public Relations, que é o Tiago Lopes, e a Carla, claro, como Immediate Past Division Director, também dá apoio à divisão. Portanto, vocês têm aqui uma grande equipa de pessoas que vos apoia, portanto, qualquer problema que vocês tenham, qualquer dúvida, dirijam-se a nós, comecem pelos áreas diretas e por aí fora. Em relação à formação que nós fizemos, só queria vos dar aqui uma pequena atualização. Conseguimos que todos os clubes tivessem pelo menos 4 officers formados, portanto foi muito bom. Ainda não vi bem o resultado das outras divisões, mas certamente que estamos de parabéns em relação a isso. O nosso objetivo inicial era de chegarmos aos 100%, temos 73%, e para chegarmos aos 100%, e caso vocês tenham interesse nos vossos clubes, que todos os officers sejam formados, nós vamos dar a hipótese de ainda fazermos uma formação, mais um COT, nesta vez online, no dia 25 de agosto, às 2 horas. Só vamos fazer esta formação se tivermos pelo menos 15 pessoas registadas, entre 10 a 15 pessoas no mínimo. Portanto, existe este formulário, vocês vão recebê-lo na apresentação, para os vossos officers que faltam se registarem e assim se inscreverem. Eu depois, a meio de agosto, confirmarei então esta formação. Vai ser um bocadinho mais rápida, porque, por exemplo, tivemos o brainwriting no final, não vai ser possível fazer aqui o brainwriting, portanto já poupamos ali cerca de 40 minutos e será certamente mais rápida. Portanto, digam às pessoas para contarem entre 2 a 3 horas de formação. Ok. Pronto, este é o calendário que vocês conhecem, já estamos em julho. Está aqui a apontar o 25, esta formação adicional. Já sabem que vamos entrar agora nos programas de afiliação, vão começar as renovações. Ainda estamos à espera das propostas para estes eventos. Já deram-nos alguma indicação de intenção para o Corporate Summit e também para a conferência de divisão. Portanto, continuamos à vossa espera do resultado dos vossos planos de sucesso de clube para completarmos com as datas para cada um destes eventos. Pronto, agora vamos à formação propriamente dita. O que eu vou-vos mostrar é... Tenho aqui alguém que não está a conseguir entrar no Zoom. Deixem-me só enviar o link. Peço desculpa por esta interrupção. Isto como houve aquela troca de endereços. Ok? Pronto, os agentes deste Basecamp são os managers, são o vice-presidente da educação, é ele que tem a responsabilidade principal. Depois é apoiado pelo secretário e pelo presidente, que podem fazer exatamente a mesma função. A nossa sugestão é, na impossibilidade do VPE não conseguir, por algum motivo, seja por submeter ou para aprovar um nível dele próprio, ou submeter um award dele próprio, terá que ser o secretário-presidente a saber isto, e também, se o vice-presidente de educação não estiver disponível durante um período de tempo, também deverá o secretário-presidente saber como fazer isto. Portanto, por isso é que esta formação foi aberta às três pessoas que têm acesso ao Basecamp. Pronto, eu vou fazer este exemplo. Isto foi o que nós passámos durante a formação, estes 3 passos para a validação e registro de award. O primeiro
o primeiro passo é sempre dado pelo membro, que é uma novidade que temos em relação ao percurso tradicional, porque antigamente o VPE seguia praticamente as coisas, mas ele agora precisa que o membro lhe diga e que tenha ação dentro do Basecamp para poder progredir de nível e para que o award seja registado. Depois temos os Basecamp Managers e depois, na questão da aprovação dos níveis, e depois, em relação à submissão dos awards, qualquer officer pode submeter o award. Portanto, vocês dentro do Club Central já têm todos essa possibilidade. Portanto, eu vou fazer esta simulação. Isto até vai ser rápido e vocês vão ter muitas questões, mas a seguir nós vamos detalhar isso tudo. Portanto, deixem-me só... Confirmem-me quando conseguirem ver o ecrã do site dos Toastmasters International. Sim, sim. Ok? Portanto, eu vou começar com um membro. O Basecamp não tem nenhuma plataforma de teste, portanto eu vou ter que usar dados reais. E o que aconteceu foi que durante a semana passada estive no Clube de Setúbal, reparei que houve um membro que fez um discurso, o discurso 4, o Research and Presenting, do nível 1, e eu pedi tanto a esse membro como ao VP, que é o Nuno Nunes, para não processarem já estes dados para que eu os conseguisse utilizar para esta formação. Okay? Portanto, vamos usar dados reais, vamos registrar um award real. Portanto, eu vou entrar com o utilizador, neste caso foi a Inês. Isto é uma coisa que vocês convém que ensinem aos vossos membros a fazer, que lhes é bastante importante. Tem alguém com uns pequenitos por trás, se conseguirem pôr em mute. Eu acho que sou eu. Ok? Pronto. Como dissemos durante a formação, o ideal é sempre entrarem pelo vosso perfil dos Toastmasters International. A partir daqui conseguem ir a todo lado. Só para vos mostrar uma coisa, a Inês, ela é também VPPR do clube. E se repararem no Club Central, ela também consegue adicionar awards. Portanto, qualquer officer consegue fazer isto. Ela não encontra aqui o nome dela. Ok? Peço desculpa. Inês. Pronto. Ela não consegue pôr no próprio, mas consegue adicionar um award de um outro officer. Isto também vamos agora aqui desmistificar também uma coisa que é, tudo tem que ser feito no Basecamp para podermos submeter awards. Como podem ver, eu ainda estou no nível 1 e a Inês já me consegue colocar a terminar o nível 2. Basta clicar no botão e submeter. Portanto, eu não fiz nada no Basecamp e já me estão aqui a submeter níveis. Portanto, as coisas estão um bocado desligadas e por isso é que é necessário fazer sempre estes 3 passos. Começar no Basecamp e depois terminar aqui. Isto até pode passar bem aos olhares do Toastmasters International, até, por exemplo, até ao 3º ou 4º nível, mas depois no 4º nível e no 5º nível já temos projetos, seja ser officer do clube, ser officer do distrito, seja projetos da HPL, que têm que também ser submetidos de outras formas. Porque, por exemplo, se a Inês me quisesse agora registrar o meu DTM, os Toastmasters International têm informação por trás e já estão aqui a dizer que eu não tenho ainda os pré-requisitos para terminar um ACG e também não tenho os pré-requisitos para terminar um ALS. Okay? Portanto, também não consigo enganar muito, posso submeter, mas depois vai sempre à validação deles. Portanto, tentem evitar estes atalhos, mas tenham cuidado porque é muito fácil, é muito simples chegar aqui e registrar um nível sem que a pessoa tenha feito o próprio nível. Okay? Só para vos dar esta chamada de atenção. Pronto, vamos então simular, vamos fazer mesmo. Pronto, a Inês acabou de fazer o seu 4º projeto, terminou o projeto lá no clube. Eu aqui, por acaso, até já andámos um bocadinho para a frente, que foi fazer o último assessment, e ele agora aqui no nível 1 já tem tudo preenchido, já está tudo em launch, já não está em evaluate, já vos mostrar também um bocadinho sobre isso, e tem aqui o último ponto no nível 1, que é o Level 1 Completion. Este Level 1 Completion existe em todos os níveis. Existe o Level 2 Completion, como podem ver aqui, existe o Level 3 Completion, por aí fora. Portanto,
nós temos sempre, os membros têm sempre que fazer este level 1 completion. E uma das formas que vocês podem pedir aos vossos membros, quando eles acabam de fazer estes projetos, é eles verificarem se têm o botão Launch associado ao Completion. Por exemplo, aqui o Level 2 não tem aqui botão nenhum. Portanto, é uma forma de vocês ajudarem-nos, é pedirem eles para confirmar. Então, mas já fizeste a avaliação, já tens o botão disponível dentro do Level 1 Completion. Pronto. Aqui a Inês já tem. Se eu marcar agora isto, como completo, terminei, e agora o VPE, supostamente, recebe uma notificação no e-mail a dizer que a Inês terminou o nível. Pronto. Eu vou agora mudar para a conta do VPE e vou verificar se já lá existe então o pedido de aprovação do nível. Este é o segundo passo que nós temos que fazer. Logout, login. Gonçalo, estás a ouvir? Sim, estou. Confirmo que ainda não recebi e-mail nenhum. Ok. Já da outra vez não recebi e não sei. Isto pode demorar algum tempo. Sim, em princípio, não sei, estas mudanças nos Toastmasters de ano levam sempre algum tempo e algumas informações não estão atualizadas. A partir do dia 26 é que está tudo oficialmente já registado. Vamos aguardar por essa altura para ver isso. Pronto, o Nuno também tem o seu perfil aqui. E agora, com o Basecamp Manager, tem mais uma opção em relação ao perfil da Inês, que é a opção de fazer login as a Basecamp Manager. Portanto, eu entro aqui no clube. E aqui nos Pending Requests deverá estar o pedido de aprovação da Inês. E está. Ok? O Nuno só tem que aprovar, ou, aliás, tem que confirmar. Onde é que nós confirmamos que realmente a Inês fez todos aqueles projetos, fez todos aqueles discursos? É através do EasySpeak. Vocês registram as coisas no EasySpeak e confirmam lá. Porque até, por exemplo, a Inês começou a fazer estes projetos todos ainda antes do Nuno ser VPE. Portanto, se não houve passagem de testemunho, se não houve uma documentação de suporte, temos sempre que ir ao EasySpeak e verificar lá se realmente as coisas estão feitas. Portanto, o Nuno confirmou, está tudo feito. Clica aqui no vistinho, pode adicionar alguns comentários e submeter. Pronto, está feito. A partir deste momento, a Inês já consegue aceder aos materiais do nível 2. Vou só mudar aqui novamente para a conta dela. Nível 2, pronto, já tem aqui tudo pronto para ser ativo e começar. E se repararem, o nível 2, o completion, ainda não aparece cá o botão, só depois de todos estes passos. Okay? Agora, ao terceiro passo, que é a submissão do award. Estou a ouvir uma coisa assim. Sim, já vou ter convosco, está bem? Ligar aqui novamente com o VPE. Aqui, agora no perfil do VPE, vou ao Clube Central, Submit Education Awards, vou procurar a Inês, está aqui, ainda não tem nenhum nível, e vou-lhe adicionar o nível 1. Rever o award, está aqui tudo, Submit. E está feito. Impecável. Portanto... Gonçalo, peço desculpa. Curiosamente, do award eu recebo o e-mail. Sim. Recebes a notificação em como essas coisas foram feitas. Ok? Pronto. 3 passos, muito simples. O membro marcou o nível como completo, o Basecamp Manager finalizou o nível e depois submetemos o award. Isto é tudo muito bonito, não é? Mas nos vossos clubes, raramente as coisas funcionam assim. Correto?
Porque é que as coisas não funcionam assim? Foi o que também aconteceu quando eu peguei na conta da Inês. Ela tinha acabado de terminar de fazer o projeto, o discurso do Research and Presenting, e eu quando abri este projeto para fazer o complete, para verem como é que ele estava, apareceu-me assim. Okay? Vocês já estão agora, neste momento, estão a ver uma apresentação, não estão a ver o Basecamp. Ela apenas tinha aberto o Icebreaker. Pronto. Eu, durante 15 minutos, andei a executar todos os passos. E, como podem ver, ela não tinha acesso ao nível 2. O que é que faltava fazer? O que faltava fazer era clicar ali no Launch. E eu consegui perceber que ela chegou ao final do manual do Icebreaker. Já não tenho aqui a setinha para avançar. Mas não tinha terminado o survey. Eu andei um bocadinho para trás, pronto, e reparei que o survey não estava preenchido. Acabei por preencher o survey por ela. E isto vocês têm que dizer aos vossos membros. Está aqui alguém por trás a fazer muito barulho. Eu não sei se podem colocar em mute. Obrigado. O que vocês precisam pedir aos vossos membros é que eles tenham... Não sei quem é que está a fazer assim muito barulho, mas já está tudo em mute. Ok. Pronto. Aqui o que vocês têm que pedir aos vossos membros é que cada vez que terminam um projeto, um discurso, têm que vir sempre aqui ao Basecamp e avaliarem as competências. Fazer o assessment e enviar. Pronto. A partir do momento em que fazem isto, o manual Icebreaker passa de Launch para Evaluate e ficam os outros dois ativos. Okay? A mesma coisa tive que fazer nos outros manuais, no Evaluate and Feedback e no Research and Presenting. Eu acho que isto acontece muito dentro dos nossos clubes porque as pessoas ficam tão habituadas de ver os outros membros a fazerem o nível 1, que é igual para todos, não é? E acabam por não precisar tanto de recorrerem aos manuais. Normalmente até os VPs imprimem as folhas de avaliação, eles nem sequer têm cá a vir buscar as folhas de avaliação e fazem todo o nível 1 à margem do Basecamp. Funciona, pronto, funciona neste caso. Eu acho é que se salta depois aqui muita coisa, porque, por exemplo, na parte da avaliação, explica muito, especialmente isto para membros novos. Não estou a falar tanto dos membros que já tenham estado no percurso tradicional, mas para membros novos, eu acho que é importante perceberem como é que as avaliações funcionam e é só neste manual que nós percebemos como é que as avaliações funcionam nos Toastmasters. E explica mesmo aquela parte de como é que nós damos um feedback, como é que até nós devemos receber o feedback, que é bastante importante. Normalmente é sempre uma situação às vezes conflituosa para as próprias pessoas. E aqui está tudo explicado e é importante que cada membro passe por ele. Portanto, temos que pedir cada vez mais aos membros para fazerem isto, porque senão, lá está, temos que perder 15 minutos no final de cada nível a avançar com isto. Bom, neste caso, eu fiz os assessments em todos os projetos, em todos os manuais que aqui estão, e já me apareceu o Activate do Completion. E depois ainda fiz um passo adicional, que é uma coisa que é pedida pelos Toastmasters International, que é avaliar o manual. Isto, para mim, é importante fazer porque é a única forma que nós temos de enviar feedback para os Toastmasters International sobre como é que o programa deles está a funcionar. Porque se os membros não disserem que têm problemas, há ali uma incorreção, se calhar alguma gralha, faltou algum material, era preciso mais apoio para uma determinada coisa, eles nunca vão atualizar isto porque está sempre tudo bem. Portanto, o que eu fiz aqui no caso da Inês foi, pronto, responder, fazer esta avaliação de cada um dos manuais e submeti. E fica logo diferente porque passa de Evaluate para novamente para Launch. É quase como se estivesse tudo já terminado. De seguida, fui fazer esta parte do Completion, que é basicamente, abro um PDF com as instruções de como é que nós temos que marcar o nível como completo. Às vezes os membros ficam aqui um bocado bloqueados neste último passo, porque já fizeram os assessments todos em cada um dos projetos, mas não avançam com este quinto ponto, não é? Este último ponto que eu levo ao Completion. Portanto, aqui
foi o estado em que eu deixei o perfil da Inês dentro aqui do Leadership Development, nível 1, para vos mostrar. Pronto, a partir daqui já tudo correu bem, como vocês viram, foi fácil de marcar como completo, o VPR recebe a notificação e precisa de aprovar no Basecamp e depois submetemos o award. Portanto, neste momento, alguém tem alguma questão que queira fazer antes de passarmos ao próximo ponto? Mas está tudo claro. Ok. Gonçalo, Sim. então, nós tivemos agora alguns membros que fizeram um icebreaker este mês até. Então, se eu agora chego aqui e eles não têm nenhum para aprovar, quer dizer que nenhum deles fez aquele clique na página deles e nenhum deles teve ainda acesso à documentação para o segundo discurso, é isso? Assim, o icebreaker, assim, vocês como VPS ou como Basecamp Managers só precisam de fazer alguma coisa quando alguém termina um nível. Ok. Pronto. Enquanto eles terminarem só os manuais, eles próprios é que têm que avançar. São eles é que, ou seja, fazem aqui o launch, percorrem o manual todo, fazem os assessments e depois de cada um, ou seja, quando termina um, aparece o seguinte. Ok, então só no final do nível é que nos preocupamos em ir lá. Sim, porque senão eles não conseguem aceder a nada no nível 2. Enquanto que no nível 1 eles têm sempre aqui o launch do Icebreaker disponível, no nível 2 não tem nada, enquanto vocês não provarem. Ok. Obrigado. Em relação à impressão do certificado, pronto, tenho aqui esta pergunta, vou-vos mostrar como é que conseguem fazer. Pronto, o próprio membro consegue emitir o seu próprio certificado, ele recebe uma notificação, este e-mail, quando o Nuno aprovou, recebeu já um e-mail com a possibilidade de imprimir, mas vocês, como Basecamp Managers, também o conseguem fazer. Portanto, eu vou aqui utilizar o perfil do Nuno, vou ao Basecamp, e vocês aqui na pesquisa conseguem pesquisar membros, ou podem pesquisar até mesmo todo o vosso clube, se não souberem o nome das pessoas. Portanto. Eu continuo sem ver o Basecamp. Não sei se sou só eu, desculpa. Não, acho que ninguém deve ver. Ok, estão a ver o PDF. Ok. Sim. A apresentação. Espera aí, só passar. Isto tem que fazer isto manualmente. Ok. Eu estou dentro do Basecamp, Basecamp Manager, ok? Com o perfil do Nuno. Se vocês pesquisarem por o nome do clube, têm acesso à lista de todas as pessoas que pertencem a este clube. Pronto, eu vou agora aqui ao perfil da Inês. Pelo clube, ou então podem pesquisar diretamente pelo nome. E aqui tem o transcript, acesso ao transcript da Inês. E podem imprimir, onde é que está? Agora está-me aqui a dar uma branca. Podem imprimir, exatamente. Tem o certificado, o botão do completion passa para View Certificate. Portanto, tanto o membro pode fazer isto, como vocês também podem imprimir o certificado por eles e depois entregar durante o momento do Club Business and Awards. Okay? Alguma questão ainda em relação ao registro dos certificados? Por aqui tudo bem. Gonçalo, eu tenho uma dúvida. Sim. Que é, deixa-me aqui abrir o Easy Speak. Por exemplo, no nível 2, o Active Listening do Motivational Strategies, um problema que eu já tive no passado é quando um membro executou esta parte do nível, este Speech 5 não está diretamente ligado a um discurso, digamos, porque nem sequer tem tempos. Ele está ligado a que a pessoa, deixa-me aqui ver, preencha o papel de Topic Master. Ou seja, como é que gerimos isto do ponto de vista do Easy Speaking? Porque não dá para atribuir uma função como tendo sido parte do Workbook History. Não sei se me faço entender.
Talvez seja um problema único do Motivational Strategies. Bom, mas o que tu dizes é que o membro, por exemplo, tem aqui um projeto em que tem que fazer isso. Sim, é o nível 2, é a primeira parte do nível 2. Tu tens aqui o Managing Time, tem que ser Timekeeper, por exemplo, coisa assim do género, não é? Sim, mas lá está. Mas, por exemplo, quando estamos a atribuir essa função numa agenda, como é que colocamos o visto ao nível do workbook de discursos? Essa é que é a minha questão. Estás a ver como é que assume o rabisco nessa parte do workbook? Eu acho que não assume neste momento, que não há forma de dar essa volta. É assim, as funções, nós podemos até registrar aqui, mas eu julgo que nem sequer tem ligação nenhuma com as funções que nós desempenhamos nos clubes e ligação aqui ao andamento do material, dos manuais, desculpem. Mas se a pessoa tem que ser, ou seja, imagina, vamos imaginar que eu tenho que ser aqui timekeeper, não é? O objetivo é ser timekeeper neste projeto. Eu vou virar-me para o VPE e vou dizer assim, olha, na próxima sessão preciso ser timekeeper. E vocês, sim senhora, registram metem-no na agenda como timekeeper e isso fica registado como essa pessoa fez de timekeeper nessa reunião, nessa sessão que vocês tiveram. E a pessoa depois volta aqui outra vez e avança. Avança com o manual, da mesma forma como foi um discurso, foi uma função. Porque até este projeto aqui do Evaluation and Feedback, na realidade são três projetos que aqui estão dentro. Porque primeiro nós fazemos o tal discurso que recebe feedback e depois fazemos um segundo discurso que aplicamos o feedback que recebemos, mas pelo meio também está fazermos a função de avaliador. Não, tudo bem, acompanhar aí por dentro do site de Toastmasters, tudo bem, mas como há um bocado tinhas dito que era importante fazermos a verificação ao nível do EasySpeak, este aspecto em concreto das funções completadas já não dá para ver. Não dá, porque tu tens no EasySpeak um relatório Sim, mas lá está, mano. Dá para ver, sim, através de várias consultas. Não dá para ver no Communication Workbook Progress. Communication Workbook Progress. Não sei o que é que estás-me a falar. Onde é que tu vês isso? Ora bem, por exemplo, devemos ter todos, temos as matrizes do workbook dentro do perfil de cada um. E neste caso, acaba por aparecer o certinho conforme as pessoas vão completando determinado nível, não é? Já acontecia isso no Competent Communication e agora também acontece no Pathway. O que eu estava a dizer era, neste caso em concreto, para este nível, acaba por estar um buraco. Acaba por o pincha-abelha só está nos outros e não dá para ter aquela perspectiva direta. Ok, estás a falar do manual dentro do EasySpeak, não é? Daquele plano que... Sim, o tal matriz workbook, sim. Já percebi. Eu tenho que ver isso, ok? Ainda não vi bem ao detalhe como é que... O que eu tenho reparado é que algumas pessoas, por exemplo, quando chegam àqueles níveis em que têm várias optativas, aquilo abre, por exemplo, dentro do nível, parece que tens para ali uns 10 projetos para fazer, mas na realidade tens é que selecionar 2. E basta preencher 2 deles e aquilo depois avança dentro do EasySpeak. Agora, em relação às funções, por acaso não reparei bem como é que isso é feito, mas pronto, eu vou investigar. Eu já coloquei aqui a nota. Tá, Hugo, boa noite. Boa noite. Hugo e Gonçalo, é o Rui Domingos, tudo bem? Olá, olha, eu estava a ouvir a tua dúvida e no nosso clube já houve 2 pessoas, pelo menos, que fizeram esta escuta ativa, que efetivamente não é nenhum projeto, não é nenhum discurso, mas é exercerem a função de Table Topic Coordinator, não é? E depois eles têm que repetir aquilo que ouviram, é qualquer coisa do género, agora não estou a lembrar em detalhe. Agora, estava a ver aqui, no caso da Patrícia, a lista no EasySpeak, a lista das comunicações dela, e lá está o projeto. Portanto, fica registado, eu não me lembro agora como, e não estou em condições agora de ver, mas uma coisa é certa, fica registado quem faz a escuta ativa, que não é nenhum projeto, é fazer a função de Table Topic Coordinator. Pois, não é um discurso, mas é um projeto, exatamente.
fica registado no EasySpeak, já depois pode ver, ou o Gonçalo também irá ver, mas eu depois também estou com curiosidade agora porque não estou a lembrar como é que fiz. Sim, Ok. Quando alguém souber, que avise que eu não sei fazer, confesso. Pois, eu também não me lembro como é que foi, mas está cá registado no EasySpeak. Agora, eu penso que devíamos de ir quando acabar um nível, isto também tem que estar registado no Basecamp, não é? Porque a Patrícia deve ter feito isso. Pois. Pronto, mas eu se souber alguma coisa também comunico a todos, quando for ver. Obrigada. Eu nestas formações, para não nos estarmos a dispersar muito, eu estou-me a focar mesmo só na parte das ferramentas oficiais dos Toastmasters, no Basecamp e no Toastmasters International, Club Central. Depois podemos sempre fazer algo, e aliás é uma das coisas que já está planeada também, que é tocarmos um bocado no EasySpeak, naquela questão dos surveys, e podemos ver também mais algum, porque isso também faz parte do planeamento de discurso e do planeamento da formação de cada membro, portanto é uma coisa que vamos investigar e eu vou ver isso. Pronto, em relação ao registro dos níveis e o registro dos awards, mais alguma questão que tenham? Como podem ver, é bastante simples. Acho que complicamos um bocado, se calhar quando não sabemos como é que as coisas funcionam. Vocês agora todos viram exatamente como é que funciona, quando funciona bem. É pormos algo mais, como é que eu posso dizer, mais responsabilidade no lado dos membros, para que eles vão ao Basecamp e consigam avançar. E se calhar vocês poderiam fazer uma espécie de uma formação, um learning moment, numa das vossas sessões, onde mostram exatamente isto. Até podem utilizar depois estes slides, se quiserem, o que é preencher, acabar aqueles 3 projetos e terem atenção a ver o botão aparecer, clicar para ativar, aquele botão do completion, clicar para ativar e no final marcá-lo como terminado. Isso acho que é fundamental, porque de todos os problemas que eu tenho apanhado de VPS que dizem que não lhes aparece os níveis para aprovar, normalmente é por 2 razões. Ou uma, nem sequer terminar o assessment no final de cada projeto, esqueceram-se, foram até ao final sem nunca submeter o assessment, ou então não clicaram neste botão para completar. Okay? Não há mais questões, vou avançar para a segunda parte daquilo que vocês fazem dentro do Basecamp. Gonçalo, deixa-me só dizer que pode acontecer que as pessoas não vejam todo o progresso ou tudo aí no Toastmaster Internacional. Connosco no Vasta Gama aconteceu com a Valerie, porque ela imprimiu para ela preferiu ter as coisas todas no computador e em papel e foi fazendo por aí, não foi vendo online e depois realmente no final pedi-lhe para ela fazer tudo. Sim, lá está, é só 15 minutos. Exatamente. Ok, pronto, agora vocês já dominam esta questão. Seguinte, reporte. Vamos falar aqui um bocadinho mais de outra possibilidade que vocês têm aqui dentro do Basecamp. Vou partilhar outra vez. Pronto, ainda estou com o perfil do VPE. Se vocês repararem aqui no vosso Home, e é uma coisa que nós vamos vos pedir para vocês fazerem, VPEs dentro em breve, que é verificarem o progresso dos membros. Pronto, vocês têm estes relatórios e aqui conseguem ver exatamente quantos membros e em que eles estão no nível, em que nível em que eles estão. Por exemplo, quem estiver a fazer o nível 1, o nível 2, nível 3, por aí fora. Neste caso o Setúbal ainda não tem ninguém a fazer nível 4 ou nível 5. Isto é importante porque se vocês quiserem ter uma ideia do que é que se passa dentro do vosso clube, tem aqui este relatório que é o Past Progress e vos diz quais são os membros que, por exemplo, escolheram um passo, mas ainda não avançaram nada. Pronto. Às vezes pode ser membros que acabaram de entrar, mas depois vocês começarem a perceber que há aqui pessoas que já cá estão há 3 meses, mas ainda nem sequer iniciaram nenhum dos níveis, é onde vocês têm que centrar um bocado
a vossa atenção. E vocês conseguem ver muito facilmente quem é que são essas pessoas. Portanto, eu aqui vejo que existem 2 membros que escolheram 2 passos, mas que ainda não os começaram. Estou, Gonçalo, não estamos a ouvir, não sei se nos estão a ouvir. Sim, também não ouço o Gonçalo. Ok, agora Eu acho que o problema é do Gonçalo. Exato. Então Estamos vamos a ouvir todos menos o Gonçalo. Ok, Tem que dizer. pois. Estamos a avisá-lo por WhatsApp que não estamos a ouvir. Ok, obrigada. Portanto, pelo que eu estou a perceber aqui nestes relatórios, é possível saber quantas pessoas estão em cada nível e em que projetos e em caminhos, e também saber quem são. Perceberam isso? Sim, também Sim, consegues. Sim. Alô? Ok. Sim. É Fiquei sem possível internet. ver o nome deles ou apenas o path? Dá para ver o nome. Estão a ver o meu ecrã? O nome do membro? Já voltou. Sim. Estão a ver o meu ecrã? Gonçalo? Sim? Conseguem ver o meu ecrã? Sim. Ok, pronto. Aqui no View Details conseguem ver os nomes das pessoas, pronto, aqui em baixo. Sei que é a Ana e o Ângelo, que falta um empurrãozinho para começar a andar. Portanto, Nuno, já sabes o que é que tens que fazer. Desculpa lá, eu acho que voltaste a ter problemas. Eu estou a ouvir-te bem. Alguém Eu está a também ouvir? te estou a ouvir, só que não estou a ver a Ana e o Ângelo em lado nenhum. Não vem o ecrã? Ângelo. Sim, mas os Não. nomes, onde é que estão os nomes? Desculpa lá. Então, espera aí, vou voltar outra vez a partilhar. Os nomes é quando nós clicamos em... já percebi porque é que não Agora está. já apareceu. Sim. Clicamos em View Details e aparece cá em baixo. Então é assim, o problema é que a Ana ainda não registrou nada e o Ângelo ainda não registraram nada porque eles já fizeram o primeiro discurso. Pronto, eles fazem offline o primeiro discurso, mas não avançam ali. É tal história. Gonçalo, desculpa, podes só repetir isto que acabaste de dizer. Portanto, nós nestes relatórios podemos saber quantas pessoas estão e em que níveis em cada caminho. Sim. E como é que sabemos quem são? Portanto, é logo o primeiro gráfico, não é? Seria logo no primeiro gráfico. Sim, deixa-me lá voltar outra vez atrás. Ok, peço desculpa. Vou partilhar o ecrã, senão... Pronto. Aqui no progresso, só que isto não vos mostra a totalidade dos membros que vocês têm, porque... Vamos lá ver. Pronto. Aqui vocês têm os progressos em cada um dos caminhos e mesmo aqueles que não estão registados. Nestas setinhas aqui pequeninas, vocês têm o View Details e é aqui que vocês veem os nomes das pessoas. Há um novo pop-up. Desculpa, o View Details ali em cima, sim. Sim, há um pop-up e depois aqui acabam por ter a lista das pessoas. Ok, então espera aí, deixa só ver. Ok, portanto, temos todas as pessoas que estão nas barras deste gráfico, é isso? Sim, exato. Pronto, está agora, muita informação, a gente depois há de ver isto. Agora, porque é que não é a totalidade dos membros? Por exemplo, o Setúbal, na realidade, tem 20 membros, mas aqui só estão a aparecer 11. Porquê? Porque nós só vemos no... E, aliás, por exemplo, eu já estou a fazer... Vamos imaginar, vamos aqui outra vez aos detalhes. Eu já estou no Pathways, já fiz um dos níveis e o meu nome não aparece aqui. E faço parte do clube de Setúbal. Eu, na realidade, sou um dual member do Setúbal. Mas quando eu abro o meu Basecamp, eu escolho para abrir só no Vasta Gama. E tudo o que eu faço é registrado para o Clube Vasta Gama. Pronto. Portanto, tudo o que for dual members, que estejam a registrar passes noutros clubes, não aparecem nesta lista. E depois, também há todos os outros membros, por exemplo, os que acabaram de entrar, que ainda nem sequer escolheram um passe. Pois. Portanto, também não estão aqui. Ok? Claro. Pronto. Ok. Portanto, se escolherem o passo, aparecem como cinzento, registados, mas não em progresso. Sim. Pronto, isto é uma coisa que nós vamos pedir para vocês fazerem agora em julho, que é irem ao vosso Club Central, dentro do roster vocês conseguem ver todos os membros que têm dentro do clube, para confirmarem os números. No final da listagem aparece lá o total.
E depois vamos-vos pedir para nos indicarem quantos membros têm em cada um dos níveis. Portanto, nós não queremos saber caminhos, é mesmo só níveis. Por exemplo, aqui queria saber que temos 4, 5, 6, temos 6 membros no nível 1, temos 3 membros no nível 2 e temos 2 membros no nível 3, no caso do Setúbal. Que é para nós começarmos a perceber qual é a percentagem de membros que já estão a fazer o Pathways, qual é a percentagem dos membros que nós temos em cada um dos níveis, que é para sabermos que planos de ação é que vamos fazer durante este ano para vos ajudar a que todos os vossos membros não só estejam no Pathways, porque é muito importante, este ano é o ano final, portanto é muito importante que todos os membros, mesmo aqueles que estão a fazer o percurso tradicional, escolham os seus caminhos e comecem a ver como é que isto funciona, porque para o ano só vamos ter Pathways e os clubes no final deste ano já precisam de começar a ter membros a fazer níveis 4 e níveis 5. Gonçalo, só uma dúvida. No fundo, esta contagem que estás a pedir é lida diretamente aqui, destes gráficos, são os membros que já completaram níveis, porque apesar daqui haver 1.25, 1.5 de pessoas, isto não retrata a realidade que cada um tem, porque as pessoas já podem estar a fazer nível 2 e aparece aqui só com 1. Não, isto aqui ou seja, os decimais, esqueçam que são números inteiros, isto é que é o Basecamp, é a plataforma que é assim um bocado, pronto. Aqui mostra quantos membros é que vocês têm a fazer cada um dos níveis. Por exemplo, eu sei que estes 3 já fizeram o nível 1, porque estão a fazer o nível 2. Eu sei que estes 2 já fizeram o nível 2, pronto, é um bocadinho antes. Dá-nos essa informação, e é isso que nós queremos, porque eu posso perfeitamente, é isto que nós vamos pedir-vos para fazerem agora este survey, daqui a 3, 4 meses vamos pedir novamente para vocês fazerem o mesmo, para nós vermos alguma evolução. Porque é muito fácil alguém escolher um path, abrir aquilo, abrir o icebreaker e passa logo a estar aqui a dizer que está a fazer. E pode ficar aqui um ano inteiro, mesmo não fazendo nada, por exemplo. E é isso que nós precisamos ter esta noção, e é bom também porque isto obriga-vos vocês também a olharem um bocadinho para os vossos membros e para a situação que têm. E o essencial é mesmo esta questão de verem os membros que já escolheram passos, mas que ainda não avançaram. E ajudá-los a começar, porque estas são mesmo as pessoas que precisam de ajuda para começar. Sim, mas por exemplo, a outra situação, neste caso, esses 2 membros já começaram realmente, não registaram, ainda foi nada. Pois. Não percebi. Sim, neste caso, que estamos a falar do Setúbal, esses 2 membros que aí aparecem, eles já começaram, não registaram, ainda foi nada. Sim. Mas é uma maneira, pronto, é uma maneira de sabermos que não registaram nada também. Mas não registaram nada porque tem alguma dificuldade em o fazer também, não é? Pois. Conhecimento. Ok? Pronto. Gonçalo, sim? Desculpa, podias-me voltar a mostrar como é que se vai até ao Member Progress? Ao progresso? Ver um membro em específico? Sim. Ok. Então, aqui na pesquisa, vamos ver, por exemplo, o da Inês. Por exemplo, imaginem que a Inês tinha dito, olha, eu acabei o nível, não vejo nada no nível 2, preciso que tu me aproves as coisas. Mas o Nuno olhava, ia lá ao Spending Request e não tinha lá nada. Para perceber exatamente em que estado é que está o percurso da Inês, em vez de, por exemplo, estar a pedir o user e a password da Inês para olhar por ela, ou esperar por ela numa sessão e depois ver, vocês conseguem diretamente por aqui ver os percursos de cada membro. Portanto, basta pesquisar o nome da pessoa e tem aqui no transcript, tem acesso ao percurso que eles estão a fazer e conseguem ver o estado em que cada coisa está. E eu agora aqui no nível 1 vejo aqui os detalhes e vejo que ela já fez tudo, completed, por aí fora.